O fim do dólar. Por décadas, o dólar americano dominou o mundo. Mas será que essa era está chegando ao fim? E por que o dólar está ameaçado? Hoje vou falar um pouco sobre geopolítica. E o que é geopolítica? De uma forma resumida, é o estudo das relações de poder entre países e regiões, levando em consideração fatores geográficos, políticos, econômicos, estratégicos. E, em outras palavras, é a análise de como a geografia influencia a política internacional e as decisões dos estados. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos impuseram sua moeda ao mundo, o dólar americano, como moeda principal em transações internacionais. E ele se tornou a espinha dorsal do comércio global. Mas com o tempo, isso criou uma dependência perigosa para os outros países. Na década de 70, houveram duas crises, que foi um período de grande turbulência econômica global, causado pelo aumento abrupto no preço do petróleo devido a choques de oferta provocados por fatores geopolíticos. A primeira crise foi em 1973 a 1974. Os países árabes da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, impuseram um embargo petrolífero contra os Estados Unidos e outros países ocidentais, que apoiaram Israel na Guerra de Yom Kippur. Com o resultado, o preço do barril do petróleo quadruplicou em poucos meses, gerando inflação, recessão e uma crise energética global. A segunda crise foi em 1979 a 1980. A Revolução Iraniana derrubou o Shah Reza Pahlavi, levando à interrupção da produção de petróleo no Irã, um dos maiores exportadores do mundo. O pânico no mercado fez o preço do barril dobrar novamente e afetando economias no mundo todo, intensificando o problema econômico da época, como a estagflação, que é a inflação alta combinada com estagnação econômica. Essas crises mostraram a vulnerabilidade dos países dependentes do petróleo e aceleraram as mudanças na política energética global, com uma busca por fontes alternativas e investimentos em eficiência energética. Nos Estados Unidos, também impulsionaram a perda do poder do dólar, pois muitos países começaram a procurar formas de negociar petróleo sem depender da moeda americana. Nos anos de 1990 a 2000, novas forças econômicas começaram a ganhar espaço. A China e a União Europeia passaram a questionar o sistema financeiro global baseado no dólar, buscando alternativas para reduzir sua vulnerabilidade às políticas econômicas dos Estados Unidos. Diante desse cenário, surgiu o BRICS, um grupo econômico-político formado por 5 países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O bloco foi criado com o objetivo de fortalecer a cooperação entre essas nações em áreas como economia, comércio, investimentos, tecnologia e geopolítica. O termo BRIC surgiu em 2001, cunhado pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, para se referir a 4 economias emergentes com grande potencial de crescimento da época, que eram Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2010, a África do Sul se juntou ao grupo, formando o BRICS. Enquanto os americanos apostavam na supremacia do dólar, esse grupo de países emergentes começou a se organizar, com a proposta de criar um novo sistema financeiro menos dependente dos Estados Unidos e de sua moeda. Mas então, por que o dólar está ameaçado? O uso do dólar como arma política para impor sanções a países como Rússia, Venezuela e Irã, e ainda a crescente dívida americana desenfreada, fizeram muitos países se questionarem se ainda vale a pena confiar no dólar. Alguns países já criaram alternativas ao dólar. A China e a Rússia, por exemplo, já comercializam sem o dólar. O Brasil e a Argentina estudam criar uma moeda comum. A Índia usa rúpias para negociar o petróleo. E esses são só alguns dos exemplos. Mas os Estados Unidos não estão assistindo a isso de braços cruzados. Estão impondo tarifas a produtos estrangeiros, criando sanções e impondo ameaças que marcam a reação de Washington. Mas será o suficiente para frear essas ações?
Durante sua presidência, Donald Trump adotou políticas econômicas protecionistas, travando guerras comerciais contra a China e impondo tarifas sobre aliados históricos. O resultado é um mundo mais fragmentado e uma perda de confiança global no dólar. As sanções e tensões comerciais aceleraram a busca por alternativas, fortalecendo o BRICS e outras alianças financeiras. Será que essa estratégia, ao invés de ter fortalecido os Estados Unidos, pode ter sido um dos gatilhos para a ruína do dólar? O que sabemos é que a perda da hegemonia do dólar não acontecerá da noite para o dia, mas sua erosão gradual já está em curso, impulsionada pelo fortalecimento de economias emergentes e pelo desenvolvimento de alternativas como moedas digitais e acordos bilaterais entre países. O mundo pode estar caminhando para um sistema financeiro mais descentralizado, o que traria oportunidades e desafios para todos os países.